Jesus pediu para ser traído? O evangelho oculto de Judas Iscariotes. Imagine o peso de um beijo capaz de condenar uma alma por toda a eternidade. Durante 2 milênios, a humanidade aprendeu a odiar um único nome acima de todos os outros: Judas Iscariotes, o traidor, o homem que vendeu o próprio Deus por 30 moedas de prata. Ele se tornou o símbolo máximo da ganância, da inveja e da escuridão que habita o coração dos homens. Mas eu convido você agora a silenciar tudo o que lhe ensinaram desde a infância e olhar para as sombras da história com a clareza de quem busca a verdade nua. E se o ato mais terrível das Escrituras não fosse um crime, mas sim o sacrifício mais doloroso já exigido de um ser humano? E se aquele beijo no jardim do Getsêmani não fosse o sinal da traição, mas o selo de uma obediência suprema e terrível que nenhum outro apóstolo teve coragem de suportar? Pare e reflita sobre a lógica divina por um instante. Se a morte de Jesus na cruz era necessária para a salvação do mundo, então a traição também era necessária. Sem Judas, não haveria Calvário. Sem Calvário, não haveria ressurreição. Alguém precisava entregar o Cordeiro. Alguém precisava sujar as mãos de sangue para que o destino se cumprisse. Seria possível que o homem escolhido para essa tarefa maldita não fosse um inimigo de Jesus, mas sim seu discípulo mais íntimo e leal. As areias do deserto do Egito guardaram um segredo perturbador por mais de 1.600 anos. Um manuscrito antigo, escrito em copta, permaneceu oculto em uma caverna, longe dos olhos da igreja e da censura dos imperadores. Quando esse texto emergiu das trevas na década de 1970, ele trouxe consigo uma tempestade capaz de abalar os alicerces da fé cristã tradicional. O documento é conhecido como o Evangelho de Judas. Nele não encontramos o vilão mesquinho que conta as moedas. Encontramos um Judas que recebe uma revelação secreta do próprio Cristo. Encontramos um Jesus que não é apenas uma vítima passiva, mas o arquiteto da própria morte. Neste evangelho proibido, Jesus faz um pedido assustador ao seu discípulo. Ele diz a Judas que ele deverá sacrificar o homem que o reveste. O mestre pede para ser liberto da carne. Ele pede para ser entregue. Você está prestes a entrar em uma jornada que desafia a dualidade simples entre o bem e o mal. Vamos caminhar pelas linhas deste texto gnóstico e investigar a verdadeira natureza da relação entre o Messias e o Iscariotes. Prepare seu espírito e abra sua mente, pois o que vamos revelar aqui não é apenas história ou arqueologia. É um espelho para a nossa própria compreensão do divino. Se a história é escrita pelos vencedores, os perdedores foram silenciados e enterrados no esquecimento. Mas a terra devolveu a voz de Judas. E o que ele tem a dizer muda tudo. Esqueça as 30 moedas. A verdadeira moeda de troca aqui foi a alma de um homem em troca da liberdade de um Deus. Vamos desvendar juntos o mistério daquele que foi escolhido para ser maldito. A jornada pelo verdadeiro motivo da traição começa agora. Observemos primeiro a narrativa que nos foi entregue pelos séculos. A imagem de Judas Iscariotes foi esculpida com os cinzéis do ódio e da simplificação. Pintaram-no com mantos amarelos, a cor da inveja, e colocaram em suas mãos uma bolsa de couro pesada. Disseram-nos que sua motivação era a ganância pura e simples, mas a sabedoria exige que questionemos o óbvio. Pensemos juntos sobre as 30 moedas de prata. Naquela época, esse valor correspondia ao preço de um escravo ferido ou acidentado, conforme a lei antiga do Êxodo. Era uma quantia irrisória para a vida de um homem que parava tempestades e ressuscitava mortos. Se Judas fosse apenas um mercenário ganancioso, ele sabia que o sinédrio pagaria muito mais pela cabeça do Nazareno. Mais ainda, se Judas era o tesoureiro do grupo
e roubava o que ali era depositado, como dizem os outros evangelistas, entregar Jesus à morte seria secar sua própria fonte de renda. A lógica da ganância não se sustenta diante de um exame profundo da alma humana e das circunstâncias históricas. Via algo mais, uma engrenagem oculta movendo o coração daquele homem, algo que a história oficial preferiu apagar para manter a clareza maniqueísta entre o herói e o vilão. Precisamos voltar no tempo para as areias quentes dos primeiros séculos da era cristã, onde a verdade ainda não havia sido solidificada em dogmas de pedra. O cristianismo primitivo não era uma estrada única, mas um delta de rios que corriam em direções opostas. Entre esses rios corriam as águas profundas do gnosticismo. Para esses buscadores do conhecimento oculto, o mundo material não era uma criação perfeita de Deus, mas uma prisão falha, uma armadilha de carne e osso criada por uma divindade inferior para aprisionar a centelha divina. Para o gnóstico, a salvação não era a ressurreição da carne, mas a libertação do espírito para que este pudesse retornar à sua origem luminosa, longe deste mundo de sofrimento e decadência. É neste contexto que a figura de Jesus assume uma nova dimensão. Ele não seria um rei messiânico vindo para governar a terra, mas um emissário da luz vindo para ensinar como escapar dela. E para escapar, o corpo precisava ser descartado como uma veste velha e suja. Foi nas margens do Nilo, perto da cidade de El Minya, no Egito, que a terra finalmente devolveu o que havia engolido. Em uma caverna esquecida, camponeses encontraram uma caixa de pedra calcária. Dentro dela, repousava um códice de papiro encadernado em couro, dormindo o sono dos séculos. A jornada deste livro, o Códice Chacos, reflete a própria trajetória de Judas, incompreendido, maltratado e quase destruído pela ganância humana moderna. O manuscrito foi roubado, vendido no mercado negro, trancado em cofres de bancos em Nova York, congelado e descongelado até começar a se desfazer em fragmentos, como se a própria realidade tentasse impedir que sua mensagem viesse à tona. Somente no início deste milênio, a ciência e a restauração conseguiram unir os pedaços desse quebra-cabeça sagrado. E quando as palavras em copta antigo foram traduzidas, o mundo não encontrou um evangelho de ódio. Encontrou um texto que começa com a frase "o relato secreto da revelação" que Jesus falou em conversa com Judas Iscariotes. Não estamos diante de um texto escrito pelo próprio Judas, mas de uma tradição preservada por uma comunidade que via nele o portador da verdadeira gnose. Enquanto os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam na paixão e no sofrimento, este texto foca no ensinamento secreto. Ele nos apresenta um cenário onde os 12 apóstolos não compreendem quem Jesus realmente é. Eles estão presos aos rituais, às orações vazias e à adoração do Deus Criador deste mundo material. Eles veem o Messias, mas não veem a luz. Apenas um homem, aquele que chamamos de traidor, ousa olhar nos olhos do Mestre e ver a verdade cósmica que se esconde por trás da forma humana. A tragédia se transforma em missão. Onde a igreja viu um demônio, os gnósticos viram o discípulo mais iluminado, o único capaz de suportar o peso de um segredo terrível. A tensão aumenta quando percebemos que a relação entre Jesus e seus discípulos neste texto não é de harmonia pastoral, mas de conflito espiritual. Jesus observa seus seguidores realizando a Eucaristia, partindo o pão e dando graças, e sua reação não é de aprovação solene. Ele ri. Um riso que desestabiliza, que choca, que quebra a imagem do profeta sereno. Os discípulos se ofendem, perguntando por que ele ri de sua devoção. E é nesse riso misterioso que a verdadeira separação começa. O Mestre está prestes a revelar que a adoração deles
está direcionada para o lugar errado e que apenas uma mente ali presente possui a chave para compreender a piada cósmica da existência. Prepare-se, pois o que Jesus diz a seguir define o abismo intransponível entre Judas e os outros 11. O riso de Jesus ecoa não como escárnio, mas como a manifestação de uma verdade insuportável para mentes limitadas. Ele olha para seus discípulos, homens devotos que acreditavam estar servindo ao Altíssimo, e lhes diz que o Deus a quem eles oram não é o Pai verdadeiro, mas uma divindade menor, o artífice deste mundo defeituoso. A indignação toma conta do grupo. A blasfêmia parece sair da boca daquele que deveria ser o santo. Mas Jesus lança um desafio, um teste espiritual definitivo. Ele pede que aquele entre eles que for perfeito permaneça de pé diante dele e o encare. Um a um, os espíritos dos apóstolos fraquejam. Eles baixam os olhos, incapazes de sustentar a presença da luz absoluta, exceto um. Judas Iscariotes não apenas permanece de pé, mas ousa falar o que os outros nem sequer conseguem conceber. Judas rompe o silêncio com uma confissão que muda a estrutura do cosmo. Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu não és filho deste mundo. Tu vieste do reino imortal de Barbelo. Ao pronunciar o nome proibido do reino divino, Judas demonstra possuir a gnosis, o conhecimento direto e intuitivo da divindade, algo que Pedro, Tiago e João ainda não haviam alcançado. Percebendo que apenas Judas possuía olhos para ver além do véu da matéria, Jesus o chama à parte. Ele separa o Iscariotes do rebanho, não para excluí-lo, mas para iniciá-lo. O mestre promete ensinar-lhe os mistérios do reino, segredos sobre a criação da humanidade e o destino das estrelas que nenhuma outra alma humana jamais ouvira. É neste isolamento sagrado que Jesus entrega a Judas a missão mais pesada da história. Ele não fala em parábolas suaves. Ele fala sobre o destino final da carne e do espírito. No clímax do texto perdido, Jesus profere a sentença que absolve Judas da culpa e o eleva acima de todos os outros apóstolos. Ele diz: mas tu excederás a todos eles, pois tu sacrificarás o homem que me reveste. Ouça com atenção a profundidade destas palavras. Jesus não se identifica com seu corpo. Ele se refere ao corpo físico como o homem que me reveste, uma roupa, uma prisão, uma casca temporária que aprisiona o verdadeiro Cristo espiritual. Ao pedir a Judas que o entregue, ele não está pedindo sua morte, mas sua libertação. Ele está implorando para que o invólucro seja rasgado para que a luz possa retornar à sua origem. A traição, sob essa ótica, transforma-se no ato supremo de lealdade. Jesus sabia que o mundo não entenderia. Ele alerta Judas sobre o preço terrível dessa obediência. Diz que Judas será amaldiçoado por gerações, que seu nome será sinônimo de vergonha e que os outros apóstolos o substituirão para que os 12 tronos sejam preenchidos. Mas ele também promete que a estrela de Judas brilhará mais forte. Judas aceita ser o vilão na terra para ser o libertador no céu. Ele aceita carregar o ódio da humanidade como uma cruz invisível, permitindo que Jesus cumpra seu destino sem a resistência da fuga. Essa revelação nos obriga a confrontar um paradoxo moral desconfortável. Pode o mal ser um instrumento necessário do bem? Se Judas tivesse se recusado, se tivesse fugido ou protegido Jesus, a salvação cristã teria acontecido. O Evangelho de Judas sugere que o universo não opera na simplicidade do certo e errado que nos ensinam, mas em uma complexidade onde papéis dolorosos precisam ser desempenhados para que a evolução espiritual ocorra. Judas, neste manuscrito, é o 13º espírito, aquele que transcende o círculo dos 12, aquele que entende que amar verdadeiramente alguém
pode significar ajudá-lo a deixar este mundo, mesmo que isso custe a sua própria alma aos olhos dos homens. O texto termina de forma abrupta e sóbria. Não há descrição da crucificação nem do suicídio de Judas, apenas a entrega. Judas recebe o dinheiro, não porque o deseja, mas porque faz parte do teatro necessário para que as profecias se cumpram e os guardas levem o corpo de Jesus. Ele entrega o mestre aos sumos sacerdotes e, naquele momento, a profecia se fecha. Ele cumpriu sua parte no acordo secreto. O que a história chamou de traição foi, na verdade, o cumprimento de um pacto divino selado nas sombras, longe dos olhares julgadores dos homens comuns. O peso da verdade é um fardo que poucos ombros conseguem suportar, e Judas sentiu essa pressão esmagadora antes mesmo de o ato se consumar. No texto sagrado redescoberto, o discípulo relata uma visão perturbadora ao mestre, um pesadelo premonitório que revela o custo humano de sua obediência divina. Judas conta a Jesus que se viu sendo apedrejado e perseguido violentamente pelos outros 12 discípulos. Ele viu o ódio nos olhos daqueles que chamava de irmãos. Jesus, com a serenidade fria de quem vê o tempo inteiro, não o consola com falsas esperanças. Ele confirma que aquele é o destino terreno de Judas. Ele diz claramente que o Iscariote será amaldiçoado pelas gerações futuras, que seu nome será riscado da história honrosa e substituído para que o círculo dos 12 permaneça intacto. Aqui reside a tragédia silenciosa que a Bíblia canônica jamais nos contou. Judas não era um homem agindo nas sombras, sem consciência das consequências. Ele sabia. Ele viu o futuro de vergonha que o aguardava e ainda assim caminhou em direção a ele. Jesus lhe revela que ele se tornará o 13º espírito, uma entidade que está fora do círculo sagrado e protegido, mas que possui um destino superior. Existe uma solidão cósmica nessa revelação. Imagine ser o melhor amigo de Deus, o único confidente dos seus segredos mais íntimos, e ter como recompensa o desprezo eterno da humanidade. É o sacrifício supremo do ego. Judas teve que matar sua própria honra para que a luz pudesse ser libertada. Essa narrativa nos força a olhar para o conceito de bode expiatório sob uma nova luz. Na tradição antiga, o bode expiatório era o animal carregado com os pecados da comunidade e enviado ao deserto para morrer sozinho, limpando assim a culpa de todos. Judas foi esse cordeiro nas sombras. Ele absorveu a culpa do deicídio, o assassinato de Deus, para que os outros pudessem ser lavados pelo sangue da redenção. Sem o vilão, não existe a jornada do herói. Sem a escuridão absoluta da traição, a luz da ressurreição não brilharia com tanta intensidade. O universo parece exigir um equilíbrio terrível, onde a mão esquerda de Deus executa o trabalho sujo que a mão direita abençoa. Pergunte a si mesmo quantos de nós teríamos a coragem espiritual de aceitar tal missão. É fácil ser Pedro, que nega e é perdoado, tornando-se a pedra fundamental da igreja. É fácil ser João, o amado, que chora ao pé da cruz e escreve o Apocalipse. Mas ser Judas é aceitar a aniquilação da própria imagem. É aceitar que o seu ato de maior amor será interpretado como o ato de maior ódio. O Evangelho de Judas nos convida a suspender o julgamento moral automático e contemplar a vertigem de um plano divino, que está além da compreensão humana básica de justiça. Talvez, no grande tribunal do universo, o lugar de Judas não seja no círculo mais profundo do inferno, como Dante descreveu, mastigado eternamente por Satanás, mas sim em um trono de silêncio e compreensão, ao lado daquele que ele ajudou a libertar. A existência desse documento não invalida a fé, mas a aprofunda e a torna mais adulta. Ela nos retira da zona de conforto infantil, onde os bons são perfeitos
e os maus são monstros. Ela nos joga na complexidade real da vida espiritual, onde as intenções nem sempre correspondem às aparências e onde o caminho para a luz, muitas vezes, exige uma descida aos abismos mais escuros da experiência humana. Judas Iscariotes, o apóstolo maldito, emerge das areias do Egito não para pedir perdão, mas para nos fazer uma pergunta que ecoa através dos milênios. Você seria capaz de trair o mundo inteiro para ser fiel à sua verdade interior? Diante de tudo o que foi revelado, a imagem daquele beijo no jardim muda de cor. O que antes parecia o gesto frio de uma serpente, agora pode ser visto como o adeus doloroso entre dois cúmplices de um mistério insondável. Judas não beijou Jesus para marcá-lo para a morte, mas para selar o pacto da libertação. Naquela noite escura, enquanto os soldados se aproximavam com tochas e espadas, dois corações sabiam a verdade, enquanto o resto do mundo dormia na ignorância. Judas não vendeu o mestre. Ele pagou o preço que ninguém mais podia pagar. Ele comprou a eternidade com a moeda da sua própria condenação. Não importa se você escolhe acreditar na Bíblia canônica ou no Evangelho proibido de Judas. A lição que este manuscrito nos deixa transcende a teologia e toca na essência da vida. Nada é exatamente o que parece ser na superfície. O universo é um tecido complexo de luz e sombra, e muitas vezes aqueles que julgamos como vilões em nossas vidas são, na verdade, os catalisadores da nossa maior evolução. O mal que nos fere pode ser a ferramenta necessária para quebrar a casca do nosso ego e libertar o espírito que habita em nós. A história de Judas nos ensina a suspender o julgamento precipitado e a olhar para o outro com a compaixão de quem sabe que não conhecemos o roteiro inteiro da alma alheia. Agora eu coloco o peso desta reflexão em suas mãos. Olhe para dentro de si mesmo e responda com sinceridade brutal. Você teria a coragem de ser o Judas da história? Você aceitaria ser odiado pelo mundo inteiro, ser chamado de traidor e monstro apenas para cumprir a vontade de Deus? A maioria de nós busca a glória, o aplauso e a santidade visível. Mas a verdadeira espiritualidade talvez não esteja nas vestes brancas e nos louvores, mas na disposição de sujar as mãos nas sombras para que a luz possa brilhar para os outros. Este canal, o Sagrado Mistério, existe para aqueles que não se contentam com respostas fáceis e verdades embaladas para consumo em massa. Nós existimos para os buscadores, para os inquietos, para aqueles que sabem que Deus é grande demais para caber em uma única caixa ou em um único livro. Se este vídeo abriu uma fresta nova na sua mente, se ele fez você questionar, sentir ou expandir sua consciência, então sua jornada conosco está apenas começando. Não deixe que esta reflexão morra aqui. Desça aos comentários e escreva a sua verdade. Para você, Judas foi um traidor imperdoável ou o maior dos mártires? Sua opinião é parte da nossa busca. E se você deseja continuar desvendando os segredos que a história tentou apagar, inscreva-se agora. Toque no sininho não apenas para receber notificações, mas como um sinal de que você está desperto e pronto para o próximo mistério. A história oficial é apenas a ponta do iceberg. A verdade profunda está submersa, esperando por aqueles que têm coragem de mergulhar. Até a próxima revelação.